Você acredita que a raiva é uma emoção incontrolável? Que ela simplesmente te toma conta e você não tem escolha a não ser explodir? Os estoicos discordavam completamente disso. E eu aprendi isso da pior forma possível. Tive uma explosão de raiva que destruiu um relacionamento profissional que levei anos para construir. Mas naquele momento, eu jurava que era uma vítima das minhas emoções. Que a raiva tinha me dominado. A verdade é que os estoicos estavam certos o tempo todo. A raiva não é uma emoção. É um erro de julgamento. Marco Aurélio, o imperador estoico mais poderoso de Roma, escreveu algo que mudou completamente a forma como vejo aquele dia de explosão. Ele disse que nenhuma coisa externa tem o poder de nos prejudicar. O que nos prejudica é o julgamento que fazemos sobre aquela coisa. Pensa comigo por um segundo. Quando você fica com raiva, o que realmente está acontecendo não é que a situação é intrinsecamente má. É que você julgou que aquela situação era intoleravelmente injusta e que deveria ser diferente. Você julgou que alguém te desrespeitou. Você julgou que merecia melhor. E com base nesse julgamento, você explodiu. No meu caso, um colega meu entregou um trabalho com meu nome que eu não tinha feito. Eu tinha pedido semanas antes para que ele não colocasse meu nome. Quando descobri, senti aquela queimação no peito. Aquele aperto na mandíbula. Aquele calor na cabeça. Aquela vontade de gritar. E eu gritei. Confrontei ele na frente de todos na reunião. Humilhei ele. E acabei com a credibilidade que tinha levado anos para ganhar. Mas veja o que realmente aconteceu naquele momento. A situação em si era apenas uma situação. Um colega entregou um trabalho com meu nome. Ponto. Isso é o que era observável. O que me destruiu não foi a situação. Foi meu julgamento sobre a situação. Eu julgava que aquilo era uma traição imperdoável. Eu julgava que ele merecia ser destruído publicamente. Eu julgava que minha raiva era justificada e que aquela explosão era apropriada. E aqui está a parte revolucionária do pensamento estoico que ninguém fala. Se a raiva é um erro de julgamento, então você tem poder total sobre ela. Por que você pode mudar seus julgamentos? Você pode questionar seus julgamentos. Você pode reconhecer quando um julgamento é falso. Epicteto, outro filósofo estoico, ensinou algo radical para a época. Ele disse que as pessoas não são prejudicadas pelas coisas, mas pelas visões que elas têm sobre as coisas. Quer dizer, o meu colega não me prejudicou quando colocou meu nome naquele trabalho. Eu me prejudiquei quando julguei que aquilo era a pior coisa que poderia ter acontecido. Pensa comigo. Se aquilo realmente fosse uma tragédia, se aquilo realmente fosse uma injustiça insuperável, por que em uma semana eu não estava mais tão com raiva? Por que em um mês aquilo não importava tanto? Porque era apenas um julgamento. E um julgamento pode ser revisto. Os estoicos tinham um processo muito específico para lidar com raiva. E eu comecei a usar depois dessa experiência. Quando você sente aquela queimação começando, a primeira coisa que você faz é pausar. Você para. Você respira. Você cria um espaço entre o evento e sua reação. Depois você faz uma pergunta muito simples. Qual é o julgamento que eu estou fazendo agora? Qual é a história que eu estou contando sobre isso? No meu caso, a história era que meu colega era um traidor, que ele tentou me prejudicar, que ele merecia ser destruído. Mas então você questiona aquele julgamento. Você pergunta se ele é verdade. Se ele é justo. Se ele é útil. Será que ele realmente tentou me prejudicar? Ou será que ele apenas fez uma escolha ruim por incompetência ou desatenção? Será que ele merecia ser humilhado publicamente? Ou será que existe uma forma melhor de lidar com aquilo? Os estoicos chamavam isso de prosoche, que significa atenção consciente. É a capacidade de notar seus julgamentos no momento em que eles estão acontecendo. Você precisa entender que isso não significa que você não sente raiva. Você sente. Mas você não é a raiva. A raiva é uma sensação. Você é a pessoa que pode escolher como responder àquela sensação. Zenão, o fundador do estoicismo, ensinou que temos dois tipos de impulsos quando algo nos provoca.
O primeiro impulso é automático. É a reação inicial. Aquela queimação. Aquela vontade de explodir. Mas depois tem o segundo impulso. E o segundo impulso é onde você tem poder. Porque no segundo impulso você pode escolher se você vai concordar com aquela raiva ou se você vai reprimi-la. A maioria das pessoas vive apenas no primeiro impulso. Elas sentem a raiva e explodem no mesmo momento. Mas os estoicos vivem no segundo impulso. Eles sentem a raiva, mas depois eles questionam se aquela raiva é justificada. E muitas vezes a resposta é não. Naquele dia, se eu tivesse tido aquela pausa, aquele espaço entre o evento e minha reação, eu poderia ter pensado: ele fez algo que eu não gostei. Mas será que aquilo é uma tragédia? Será que eu preciso destruir meu relacionamento profissional por causa disso? Será que existe uma forma mais inteligente de lidar com aquilo? E a resposta seria simples. Claro que existe. Eu poderia ter pedido uma conversa privada com ele. Eu poderia ter deixado claro que eu não queria meu nome naquele trabalho. Eu poderia ter proposto uma solução. Mas ao invés disso, eu julgava que aquilo era a pior coisa do mundo e que ele merecia ser destruído. Os estoicos entendiam que a raiva só surge quando você acredita que algo é verdadeiramente má e que deveria ser diferente. Se você consegue mudar aquela crença, a raiva desaparece naturalmente. Marco Aurélio escreveu em seus diários privados que toda vez que alguém o prejudicava ou tentava prejudicar, ele lembrava que aquela pessoa era ignorante. Que ela não sabia o que era realmente bom e o que era realmente ruim. Por isso ela estava fazendo aquilo. E com aquela compreensão, a raiva desaparecia. Imagina se eu tivesse tido aquela compreensão naquele dia. Se eu tivesse reconhecido que meu colega era apenas ignorante, que ele não tinha má intenção, que ele apenas fez uma escolha ruim. Será que eu teria explodido? Provavelmente não. Mas tem mais uma coisa que os estoicos entendiam sobre raiva. Eles entendiam que raiva é sempre baseada em expectativas. Você só fica com raiva quando algo não atende suas expectativas. Sêneca, outro filósofo estoico, ensinou algo que é tão revolucionário que parece simples demais. Ele disse que a maioria da raiva vem de expectativas irrealistas. Você espera que as pessoas sejam melhores do que elas realmente são. Você espera que o mundo seja mais justo do que ele realmente é. Você espera que tudo saia perfeito. E quando a realidade não atende suas expectativas, você explode. No meu caso, eu tinha uma expectativa muito alta sobre a integridade do meu colega. Eu achava que ele era uma pessoa confiável. E quando ele não atendeu aquela expectativa, eu senti que tinha sido traído. Mas aquela expectativa era realista? Não. Eu tinha informações limitadas. Eu não sabia tudo sobre aquela pessoa. Os estoicos tinham um processo chamado de amor fati, que significa amar o destino. Não significa aceitar injustiça. Significa aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. E depois trabalhar para melhorar aquilo. Se eu tivesse abraçado amor fati, eu teria pensado assim: meu colega colocou meu nome naquele trabalho. Aquilo é a realidade. Aquilo é o que aconteceu. Agora, como eu vou lidar com aquilo? Como eu vou usar essa situação para aprender e crescer? Mas ao invés disso, eu estava resistindo à realidade. Eu estava achando que aquilo não deveria ter acontecido. E com aquela resistência veio a raiva. Os estudos modernos sobre emoções estão começando a validar o que os estoicos sabiam há 2000 anos. Uma pesquisa recente mostrou que a raiva é completamente dependente da forma como você interpreta a situação. A situação em si é neutra. Seu julgamento sobre a situação é que cria emoção. Outro estudo mostrou que pessoas que conseguem questionar seus julgamentos e reinterpretar situações estressantes têm muito menos raiva e muito mais bem-estar. Eles têm relacionamentos melhores. Eles têm carreiras melhores. Eles são mais resilientes. Então o que mudou para mim depois que aprendi tudo isso? Em primeiro lugar, eu passei a reconhecer aquele espaço entre o evento e minha reação. Quando alguém me provoca, eu respiro. Eu crio um espaço. Eu questiono meu julgamento. Em segundo lugar,
eu passei a ter expectativas mais realistas. Eu entendo que as pessoas vão cometer erros, que as coisas não vão sempre sair perfeito. E quando isso acontece, eu não fico raiva porque eu já esperava por isso. Em terceiro lugar, eu passei a praticar empatia. Quando alguém faz algo que me afeta negativamente, eu penso no porquê. Qual era a perspectiva daquela pessoa? Qual era o contexto? Será que ela tinha má intenção ou apenas fez uma escolha ruim? E com essas mudanças, minha vida mudou. Meus relacionamentos profissionais melhoraram. Minha saúde mental melhorou. Minha capacidade de liderar melhorou. Tudo porque eu comecei a entender que a raiva é um erro de julgamento, não uma emoção incontrolável. Você pode escolher seus julgamentos. Você pode questionar suas crenças. Você pode mudar sua resposta às situações. Isso é poder real. Isso é liberdade real. E a próxima vez que você sentir aquela queimação, aquela vontade de explodir, lembre-se disso. Pare. Respire. Questione seu julgamento. E escolha uma resposta que você possa se orgulhar depois. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo.